Já ouviu falar em Ponta Grossa? Sem piadinhas, ok? Quinta série. Ponta Grossa é a quarta cidade mais populosa do Paraná, com mais de 350 mil habitantes. Foi fundada em 1823 e tem o maior parque industrial do interior do estado inteiro. Ponta Grossa é um lugar fantástico, uma cidade famosa pelo tropeirismo, pela arquitetura, pela natureza única e, claro, por alguns memes super famosos, como, por exemplo, esse cocôzão em forma de monumento. Muito peculiar. Então, se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte, porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que essa é a melhor cidade do Brasil. Talvez a mais estranha também. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Bem, Ponta Grossa é uma das cidades mais antigas do Paraná inteiro, é um importante entroncamento rodoferroviário do sul do Brasil, além de ser popularmente conhecida como a capital cívica do Paraná, por conta de Getúlio Vargas, que estava por essas bandas quando teve a notícia de que deveria tomar posse como presidente em Brasília lá em meados dos anos 30. E também como a capital paranaense da cerveja, que você deve imaginar o porquê disso. A galera bebe, mas produz bastante também. Não à toa, Ponta Grossa está para se tornar a cidade com o maior potencial de produção de cerveja da América Latina nos próximos anos, dizem eles. E por lá, além de muita serva, também se destacam a indústria, o comércio, a pecuária, a agricultura e também o turismo, que tem crescido malucamente nos últimos anos. Ponta Grossa é o tipo de lugar que você vai uma vez e quer voltar de novo porque tem certeza que perdeu alguma coisa por lá. E uma coisa é curiosa em Ponta Grossa: a tara que essa gente tem por estádios de futebol. É sério, tem muito. Tem o estádio do Guarani, do Olinda, do Palmeiras, do América Ponta Grossense, do Santa Paula, do União Campo Alegre e aquele lá do distrito de Guaragi. Bem, opção pra quem torcer tem bastante, mas o favorito mesmo é o Operário. Dizem que quem não torce pra ele nem gente é. E por lá, como uma herança dos tropeiros, dos indígenas, dos africanos e dos europeus, se come muita carne, muito pinhão, bastante massa, chimarrão até ficar verde, café pra pregar as bolitas, vinho e cerveja pra entortar as canelas. Basicamente tudo que tu colocar na frente de um Ponta Grossense, ele mete pra dentro. Por mais específico que seja, Ponta Grossa é a cidade da alcatra no espeto, também por conta dos viajantes que faziam suas refeições na estrada e comiam isso o tempo todo. Esse é o prato típico da cidade toda. Sério. E como uma legítima cidade paranaense, Ponta Grossa não fica pra trás nas esquisitices, começando pelo palavreado. Guaramputa é tipo um lazareno. Cortar alguma coisa é atorar fora. Grindeos pai é a interjeição favorita. Dar com a mão é chamar o ônibus. E tem ainda uma nova mania dessa gente, que é colocar gerúndio no diminutivo. Piá, eu fui até lá andandinho, fui observandinho em volta aí, mas não achei teus tênis não. Mas isso é nada comparado a alguns acontecimentos da Moscou brasileira. E eu digo Moscou brasileira porque se o Paraná é a Rússia, Ponta Grossa é a capital, então. Olha só, para começar, uma vez fizeram um monumento em homenagem aos Campos Gerais. Era para ser uma mistura dos monumentos em arenito com um formato de araucária, mas depois de pronto pareceu outra coisa e foi gentilmente apelidado de O Cocôzão de Ponta Grossa. Infelizmente ele não existe mais, mas a saudade e os memes nunca terão fim. Em contrapartida, fizeram um monumento da coxinha na rodoviária, que é outra homenagem aos arenitos, mas a galera não perdoou. E se você acha que acaba por aí, se ajeita na cadeira que tem mais. Teve uma vez que fizeram uma festa do chopp na cidade, mas num dos dias uma cantora gospel ia se apresentar. E por isso decidiram que não teriam bebidas alcoólicas, sim, sem álcool na festa do chopp. A galera ficou pistola. Lá já teve banheiro transparente que ganhou os jornais do mundo todo por tamanha bizarrice. Teve gente que ganhou quase 23 milhões de reais e nunca foi resgatar. Teve uma vereadora que inventou que foi sequestrada e que apareceu misteriosamente no hospital uns dias depois. Teve também um famoso caso dos transantes da moita que se amaram loucamente em frente a um mercado de dia e que depois cortaram a moita pra ninguém mais fazer isso. A culpa era da moita, né? Ponta Grossa tem até um Stallone só deles, que é um ícone da cidade. E pra você que pensa que a loucura é recente, saiba que é assim desde o início da história de Ponta Grossa. Contam os moradores que uma vez dois fazendeiros estavam indecisos sobre onde construir a capela em devoção a Nossa Senhora de Santana. E aí, para não dar briga, soltaram uns pombos e onde eles pousassem seria construída a tal da capela. Então eles voaram, pousaram numa cruz e depois disso tudo a cidade começou a ser erguida nos arredores. Se é verdade, eu não sei, mas achei uma boa forma de desempatar qualquer tipo de coisa. E se a sua quinta série ainda tá presa em piadinhas com o nome da cidade, saiba que Ponta Grossa tem esse nome por causa
dessa colina que antigamente era um ponto de referência para os viajantes que passavam pela região. Bem, mas agora vamos aos atrativos de Ponta Grossa para você se desligar um pouco das coisas estranhas e se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Ponta Grossa é um lugar que encanta todos que a visitam, principalmente por conta da geografia onde está localizada, pela cultura e pela história, e talvez o grande destaque da cidade seja o famoso Parque Estadual de Vila Velha, com mais de 3.000 hectares e seus monumentos em arenito, incluindo a Taça, o mais conhecido de todos eles. E se você se pergunta como existem essas formações rochosas, eu te respondo, é culpa das chuvas e dos ventos com o passar do tempo. Muito tempo. Outros destaques ali são as furnas, com bastante vegetação e água no fundo de um negócio parecido com uma caverna, só que vertical. Tipo um poço, louco velho. E também a Lagoa Dourada, que reflete a luz do sol, e tudo se explica do porquê no nome. Outro lugar interessante é o Buraco do Padre, que vai ligar novamente a luzinha da sua quinta série. Esse lugar é uma propriedade privada dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais, e lá encontramos uma cachoeira com aproximadamente 30 metros de altura, que deságua numa furna e que forma um lago. O nome do lugar é por conta de alguns padres que iam ali meditar no passado, tá bom? Agora, o que eu não sei explicar é o porquê de ali ter um paredão alto com um corredor de uns 300 metros de comprimento chamado Fenda da Freira. Mas quem é que dá esses nomes que não orna pra esses lugares aí, hein, piá? Continuando, ainda a Represa dos Alagados, que é pra onde vai a galera que pratica esportes náuticos e outras coisas relacionadas à água. A Cachoeira da Mariquinha, com uma cascata de 30 metros de altura, que forma um balneário para esse povo ir molhar a tanga. Também o Canyon e a Cachoeira do Rio São Jorge, um parque de conservação com várias quedas d'água e paredões. As Furnas Gêmeas no Parque Nacional dos Campos Gerais. O Recanto Botuquara, com piscinas naturais, lago com pedalinhos, trilhas e várias outras atividades de lazer. Mas para você que está se perguntando se Ponta Grossa só tem belezas naturais, a resposta é... claro que não, né, animal de teta? Por lá existem diversos edifícios históricos, como a mansão Vila Hilda de 1926, com 600 metros quadrados e com arquitetura com influência francesa. Também a Casa da Memória, de 1894, que nasceu para ser sede da primeira estação ferroviária de Ponta Grossa, mas que foi desativada depois que os trilhos deixaram de ser utilizados. A Estação Saudade, uma edificação do final do século XIX que servia de posto de passagem de cargas e passageiros e que hoje abriga o Sesc no local. A Locomotiva 250, uma Maria Fumaça histórica. O Centro de Cultura, num prédio construído no início do século passado e que foi tombado como Patrimônio Cultural de Ponta Grossa em 2002. E por falar em patrimônio tombado, Ponta Grossa tem mais de 60 deles, principalmente entre as ruas 15 e Vicente Machado. Alguns bons exemplos são o Edifício Guilherme Naumann, o Colégio Regente Feijó e o Hospital 26 de Outubro. E virando a página, outros lugares bacanas na cidade são o Mosteiro da Ressurreição, a Igreja Sagrado Coração de Jesus, popular Igreja dos Polacos, a Catedral de Santana, a Capela de Santa Bárbara do Pitangui, construída em pedras, e a Igreja Greco-Católica Ucraniana da Paróquia Transfiguração do Nosso Senhor, que pela graça divina tem um nome curto. Igreja dos Ucranianos, porque caso você não saiba, na Moscou brasileira, descendentes de ucranianos é tipo um mato na Amazônia, tem um monte. Bem, gente, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido, mas de qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Se gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, não sei nem por que assistiu até aqui. E se você já conhece Ponta Grossa, utilize a hashtag #MinhaFotoMeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!